Vamos começar então? Vamos ficar de pé para a gente poder começar, vamos orar. Eu sei que a gente trabalhou hoje durante o dia todo, mas a gente vai começar a primeira aula do curso de liderança para a vida, e eu creio que grandes coisas o Senhor vai fazer por nós nesse tempo que a gente vai estar junto, amém? Antes de você entregar, deixa eu orar e aí você pode passar lá. Senhor, obrigado, Pai, por esse tempo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem interesse no crescimento de algumas pessoas. E eu creio, Senhor, que será um tempo maravilhoso poder estar aqui, Senhor, participando desse curso ao qual o Senhor colocou no nosso coração. Deus abençoe esse projeto, que é um curso de liderança para a vida, e que em nome do Senhor Jesus, o Teu nome seja exaltado neste lugar. Nós queremos agradecer, Senhor, cada um que se empenhou e está aqui, ó Deus, e que nós possamos encerrar essa turma com todos que estão aqui, talvez até mais pessoas. É o que eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Entrega lá para a Rose e para a Célia, que chegou lá agora. São muito bem-vindas. Senta mais na frente aqui. Em sério. Vamos sentar mais pra frente aqui, que aí fica mais. Se quiser, pode deixar lá mesmo, não tem problema não. Onde vocês quiserem. Então nós vamos começar a falar de um curso de liderança cristã para a nossa vida, tá? Qual a intenção desse curso? Eu falei para vocês na nossa reunião, algumas pessoas que não podem estar aqui me avisaram que não poderiam vir, tá? E o que foi passado foi o seguinte: nós recebemos uma unção do apostolado e Deus falou através do nosso coração, através de pessoas, através de profetas, que era para a gente começar a montar a nossa equipe. Então essa equipe ela vai ser montada de que forma? Através desse curso. Quando chegar em dezembro, eu vou ter pessoas que eu vou levantar como pastores, vou ter pessoas que eu vou levantar como diáconos, vou ter pessoas que eu vou levantar como obreiros, como missionários. Então, você que vai participar desse curso ao longo desses meses que a gente vai estar aqui, você vai ouvir muito falar sobre liderança. O que é ser uma liderança? O que eu devo fazer se eu for um líder? Isso daí vocês podem anotar. Como se comporta um líder? O que serve a liderança? O que eu quero dizer para vocês é que o pastor que está falando com vocês aqui, eu não sou PhD em liderança, mas eu tenho hoje uma profissão que ela se chama gestor comercial. Então eu trabalhei muitos anos na área comercial de uma empresa e eu sempre tive que estar focado na liderança. Então Deus ele não coloca a gente em coisas que a gente não vai conseguir desenvolver. Ele sempre vai colocar a gente em coisas que a gente vai o quê? Desenvolver. Então, quando eu sentei nas cadeiras para aprender a ser um líder, para aprender a desenvolver um bom trabalho, a primeira coisa que eu tive que fazer é ouvir. A primeira coisa de um líder, de uma pessoa que quer ser liderança, é aprender a ouvir. Quando a gente ouve, é diferente da gente escutar. Escutar, eu posso escutar as crianças falando ali, eu posso escutar os cachorrinhos que talvez vão latir aqui daqui a pouco. Agora, ouvir é diferente. Quando eu ouço alguma coisa, o meu cérebro ele compreende, a minha mente mentaliza, e ela mentalizando, ela vai fazer com que eu comece a pensar. Então, quando eu ouço alguma coisa, a minha mente mentaliza e eu começo a pensar. A obra de Deus, ela não vai ser feita de qualquer maneira. Ela vai ter que ter o quê? Uma forma certa de ser feita. Eu não posso levantar líderes que lá na frente eles vão o quê? Sucumbir porque não tiveram força.
lá na frente eles vão desistir, porque eles vão achar que não eram para aquilo lá. Então é por isso que nós estamos fazendo um curso. Por quê? Porque se você olhar para o lado, você vai ver, cada rosto que está aqui, você vai comemorar na próxima segunda que ele esteja aqui de volta. Porque na maioria dos cursos que a gente começa com 20 pessoas, igual nós estamos aqui, e talvez nós terminamos com 5 ou com 6. Mas eu, em nome do Senhor Jesus, hoje eu já declaro que nós vamos terminar com 30, 40 pessoas que vão entender o que é ser liderança. Agora, um bom líder, ele precisa ser também o quê? Um bom liderado. Sim ou não? Não adianta eu querer ser um líder se eu não for o quê? Primeiro liderado. Eu preciso aprender a ser liderado. E para mim, eu tive muita dificuldade com isso. Ser liderado. Por quê? Porque eu sempre tive. Tá gravando, irmão. Fique em paz. Fique em paz. Não, fique em paz, está contando. Eu sempre tive habilidade em certas áreas e dificuldade em outras áreas. Isso é normal na vida de cada um, não é? Só que nas áreas que eu tinha habilidade, eu achava que eu me sobressaía a quem? Ao meu líder. Então, quando eu achava que eu já estava pronto, era sinal que eu ainda estava precisando aprender muita coisa. Por quê? Porque você, quando acha que você já está pronto, tem que vir alguém falar com você, ainda falta um tempinho para você estar pronto. Porque quando você está pronto, as coisas começam a acontecer do jeito que tem que acontecer. Às vezes eu já acho que eu estou preparado para ser pastor. E aí quando eu sou levantado a pastor, eu não consigo levar um ministério. Por que o Ministério Seara Forte hoje está com 3 anos? Porque o tempo do pastoreio na minha vida foi no tempo determinado, foi no tempo certo. Porque antes houve uma consagração de pastor em 2000 se eu não me engano, em 2010, e eu queria estar no meio daqueles pastores, e eu não consegui estar no meio daqueles pastores. Foram levantados 3 pastores lá em Vitória, né? 3 pastores, e eu não fui levantado no meio, e eu cobrei o meu pastor na época e falei para ele, mas eu estou mais preparado que fulano. E ele falou, não está. E realmente não estava. Tanto que a minha consagração ela foi acontecer em 2014, 2016, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Nós já estamos indo para 5 anos de consagrado a pastor. Acho que é essa conta sim. Se não foi 2014, foi 2015. Se eu não me engano. Eu tenho para mim que Deus ele faz as coisas no tempo certo. Então o que nós vamos fazer durante esse curso? Uma coisa que Deus tocou no meu coração para fazer, para levantar líderes sadios. Posso ouvir um amém? Amém. Levantar líderes sadios, pessoas curadas, saradas. Sabe por quê? Porque vão entrar pessoas que vão depender da sua liderança para você poder o quê? Ajudar. Porque se você tiver uma ferida que você não consegue equilibrar ela e controlar ela, você não está apto a ministrar na vida de uma outra pessoa. Por quê? Porque senão você vai acabar passando o seu sentimento para aquela pessoa que você precisa exercer uma liderança. Voltando para a área comercial, que é a área que eu trabalhava, se o meu liderado ele sentisse fraqueza em mim, a minha fraqueza passava para ele e a minha equipe não desenvolvia. É por isso que muitas das vezes pastor chora sozinho. É por isso que muitas das vezes missionário chora sozinho. É por isso que muitas das vezes você não vê a liderança da igreja
conversar com a outra pessoa da mesma forma que eu conversaria com o meu pai ou com a minha mãe. Por quê? Porque você começa a se reservar para você não colocar as suas emoções para os seus liderados e os seus liderados sentirem que você está fraco e que vai buscar uma outra liderança mais forte. Então, quando a gente entende isso, a gente começa a entender o que é liderança. O que é que eu devo fazer se eu for um líder? Como me comportar como um líder? E para que serve a liderança? Moisés, ele estava no deserto e estava uma confusão danada. Não foi Deus que chegou para Moisés e falou assim: Moisés, você precisa separar os grupos. Não, Deus usou o genro dele, o sogro dele, perdão, para falar com ele o quê? Olha, vai ter que levantar uma liderança. Você vai ter que começar a botar pessoas. Você vai ter que começar a fazer assim. Vai ter que começar a fazer assado. Então Deus levantou pessoas para vir falar comigo, que chegou a hora e o momento da gente fazer o quê? Levantar pessoas. Você repara que no impulso muita gente quer, mas acaba o quê? Desanimando. Por quê? Porque trabalhou o dia inteiro e não consegue vir. Trabalhou, veio, mas no meio do caminho desistiu, sucumbiu, não conseguiu desenvolver um bom trabalho. Então, eu preciso entender assim, o que eu devo fazer se eu for um líder? Eu preciso ser exemplo, sim ou não? Eu tenho que ser exemplo. Então, se eu for líder, eu tenho que ser o primeiro a chegar. Se eu for líder, eu preciso entender que eu tenho que estar primeiro nos lugares. Pastor, então eu, como líder, eu preciso estar assim? Sim. Por quê? Porque as pessoas, elas vão olhar o que você está fazendo para elas poderem copiar você. A roda, ela já foi inventada, não foi? Precisa inventar a roda de novo? Não precisa, ela já foi inventada. Tem pessoas que querem colocar algo novo na roda, mas que não conseguem. Por quê? Porque ela já foi desenhada. Eu aprendi isso muito com um diretor meu, que a gente precisava somente fazer o simples. Você não precisa fazer nada além daquilo que é colocado para você fazer. Se o meu pastor falou comigo, fica na porta, eu fico na porta. Só que eu sou um cara que eu gosto de ficar na porta e cumprimentar as pessoas. Isso já está dentro de mim, isso é uma liderança. Eu gosto de ficar na porta, cumprimentar as pessoas e buscar água para o pastor. Isso já está dentro de mim, isso é uma liderança. Eu gosto de ficar na porta, cumprimentar as pessoas, pegar água para o pastor e ir lá na sala das crianças saber se está tudo bem. Isso está dentro de mim, isso é liderança. Por quê? Porque o seu líder, ele vai sempre esperar algo a mais de você. Porque a pessoa que você dá uma direção e aquela pessoa, ela se permanece naquela direção o tempo inteiro esperando com que você fale de novo para ela o que ela deve fazer, ela se torna uma pessoa apenas liderada. Ela nunca vai ser o quê? Um líder. Ela sempre vai estar sujeita a receber ordens. Então eu preciso de pessoas que desenvolvam um bom trabalho. Mas para eu desenvolver esse trabalho, como for líder, eu preciso saber me comportar como líder. Como um líder se comporta? Ele se reporta. O líder sempre vai se reportar a alguém. Como assim, pastor? Bom, se eu tenho uma liderança sobre a minha vida, se essa liderança eu reconheço ela como minha liderança, o exemplo que eu quero seguir, o exemplo que eu estou percebendo que já vem dando certo, então eu preciso me comportar como líder e me reportar a esse líder.
Quando eu estava lá em São Paulo, todas as atitudes que eu tomava, eu precisava me reportar ao meu pastor. A gente não estudou o livro de Neemias e depois não estudamos, nós já estamos estudando Mateus lá na casa da Ana Paula. Nós não estamos percebendo, nós estamos percebendo que até Jesus se reportava a Deus. Ele fazia relatórios para Deus do que ele estava vivendo, do que ele estava passando. Ele falava: olha, Senhor, o Senhor me deste esse povo, mas esse povo não é meu, esse povo é seu. Então ele reportava para Deus um relatório do que ele estava fazendo. O Senhor me deu a palavra, eu estou pregando a palavra, mas o povo não é meu, o povo é seu. É a mesma coisa. As meninas fazem um ensaio das crianças, os irmãos recolhem os dízimos e as ofertas. Todas as atividades dentro da igreja, culto de sexta-feira, as pessoas que são líderes, elas vêm no pastor e reportam ao pastor: olha, aconteceu isso, 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 foi isso, isso e isso. Isso quer dizer o quê? Que eu estou me tornando um líder que reporta, que repassa a informação. Porque quando você não repassa uma informação, quando ela chegar por meio de outra pessoa, o que você acha que vai acontecer? Um conflito de ideias. Ué, mas não foi isso que fulano falou. Aí aonde que o líder tem que procurar? O primeiro liderado que ele colocou para resolver aquela situação. Então, nós temos aqui o que a gente precisa para ter liderança na nossa vida. E para que serve a liderança? Para a gente poder se organizar. A liderança, ela serve para isso. Para você ter um norte, para você saber aonde vai. Hoje todos nós temos um líder, e esse líder se chama Jesus Cristo. E é por isso que nós estamos aqui. Por quê? Porque ele tem grandes coisas para fazer na minha e na sua vida. Então ele tem levantado pessoas que têm o interesse de ser um líder espiritual. Mas como assim, pastor Hélio? É só olhar para vocês. Vocês não estão aqui sentados à toa. Vocês sabem que tem um chamado. Quantos diáconos nós temos aqui dentro? Levanta a mão para mim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 diáconos. Se eu ficar na diaconia para o resto da minha vida, eu preciso entender o meu lugar e o meu espaço. Eu preciso entender por que Deus me deu essa unção do diaconato. Será que foi para eu ficar sentado na cadeira? Pode ter certeza que não foi. Porque tem pessoas que estão olhando para você nesse momento e estão vendo se você realmente tem a atitude de um líder. Tem pessoas nesse momento olhando para o pastor Eduardo e olhando se eu tenho uma atitude de quê? De pastor. As pessoas, elas estão o tempo inteiro nos julgando, nos olhando, querendo saber se nós realmente mudamos. Agora, se elas não percebem isso, como é que eu vou conseguir pessoas para eu liderar? Como que eu vou atravessar o Mar Vermelho? Como que as pessoas vão acreditar que eu preciso sair do Egito? Como que as pessoas vão acreditar que Deus que me mandou? Não é verdade? Então basta a gente entender e saber: eu já sou um diácono, eu já sou um líder. Então será que eu estou agindo como tal? Será que eu estou fazendo como tal? Então vocês vão também ter tempo para falar. Vocês estão aí com a apostila de vocês? Cada um pegou a apostila? Vamos entrar então na parte do treinamento, que é a primeira parte. E eu quero ler para vocês, para a gente começar a desenvolver esse trabalho, tá? Então vamos lá, Igreja Seara Forte, Treinamento e Liderança Cristã 2019, parte 1.
Vamos lá. O treinamento da liderança é de suma importância, principalmente na época em que estamos vivendo, a fim de ajudar homens escolhidos por Deus a ter sucesso em sua missão. Você sabe qual é o chamado de Deus para a tua vida? Você reconhece em você um líder? Qual é a sua identidade em Cristo? Quantas pessoas hoje fazem essa pergunta para si mesmo? Por exemplo, Douglas, você reconhece que você tem um chamado na sua vida? Você já viu isso nitidamente? Como que você sentiu isso? Pode expor sua fala. Sobre a minha postura, né? Essa vontade, esse querer, eu não tinha. Sim. E quando que você acha que isso aconteceu? Foi depois da minha conversão. Depois da sua conversão. Da minha mãe. Aquele dia Deus já botou no meu coração um querer de ir para a igreja, de procurar. Aí veio esse despertar. Então, esse despertar, ele vem através de quem? Do Espírito Santo de Deus. É Ele quem colocou em cada coração aqui dentro hoje esse despertar. Por quê? Porque tem pessoas aqui que elas querem muito. Tem pessoas aí na rua que elas querem muito, mas elas não querem o quê? Parar, ouvir e aprender. Por quê? Porque tem uma oratória boa, sabem fazer uma falácia que convence as pessoas, mas o conteúdo está vazio. Então a gente precisa entender e reconhecer. Eu entendi que eu tenho um chamado. Eu também já sabia quando eu entendi que eu tinha esse chamado. Só que eu não queria. Eu deixei ele o quê? Guardado. Por quê? Porque eu já sabia dos desafios. Porque você acha que vai ser fácil você romper como uma liderança espiritual? Não vai ser. Você acha que você vai ter o quê? A vida mansa? Não vai ter. Nós todos vamos ter obstáculos. Mas obstáculos, eles foram feitos para serem superados. O obstáculo, ele não veio para mim para eu ficar parado. Chegou uma situação muito forte, eu vou parar. Não, é um obstáculo. Problema é diferente de obstáculo. Problema é aquela pessoa que está lá dentro do hospital agora, que ela não tem como mexer nenhum dos seus membros. Ela só consegue, isso é um problema. Agora, quando vem um obstáculo, eu consigo o quê? Ultrapassar. É por isso que o líder é diferenciado. É por isso que o líder se torna líder. Por quê? Porque ele ultrapassa obstáculos, tá? Vamos continuar lendo. Pouco antes de entrar na terra prometida, Deus desafiou Moisés a preparar um povo para o capítulo final da história do deserto. De uma maneira clara e didática, o profeta mencionou aos israelitas a expectativa divina para aquela geração naquele empolgante momento. No livro de Deuteronômio 10, no versículo 12, Moisés diz: agora, pois, ó Israel, que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas ao Senhor teu Deus, que ande em todos os seus caminhos, e o ame, e o sirva ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, e que guarde os seus mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o bem. Deus deu uma visão para Moisés. Deus está dando uma visão para a Seara Forte. Ele está mostrando para as pessoas dentro da Seara Forte, dizendo: se você em todos os teus caminhos amar e servir a Deus e guardar os mandamentos que eu te dou, isso vai ser para o seu bem. Ele poderia ter deixado esse último versículo, ele só podia falar assim: você me ama
está tudo certo. Não, mas ele falou, você vai me amar, vai guardar os meus mandamentos para o teu bem. Quer dizer, para o meu bem, eu preciso amar a Deus e guardar os mandamentos dele. Mas isso é só para quem? Para quem tem essa marca da promessa, igual nós temos aqui. Porque senão, se eu tenho essa marca e eu não guardo os mandamentos dele e não o amo de verdade, quer dizer, alguma coisa ao contrário de bem vai acontecer e sobrevir sobre a minha vida. Então, quando eu guardo os mandamentos, quando eu amo a Deus, eu percebo que ele deu a mesma ordem para Moisés sobre a minha vida. Porque Moisés tinha tudo para largar, se ele quisesse. Tanto que ele foi começando a ficar cheio do que estava acontecendo. Mas Deus já tinha dado a visão. Deus já deu a visão para a Seara Forte. 12 pastores, 12 pastoras, 12 ministérios. Ele já falou. Quanto tempo que vocês me ouvem falando isso? Desde quando abriu o Ministério Seara Forte. Então, para eu entender que eu tenho que ter um chamado, eu preciso saber a minha identidade em Cristo. Qual que é a minha identidade em Cristo? Qual que seria, pai, a sua identidade em Cristo? O que você acha que é identidade? Identidade? O que é uma identidade? A identidade é aquilo que você é. Sim. Não pode mudar. Sim. A sua identidade é aquilo que você é e não pode mudar. Você acredita que... Eu não posso ser, por exemplo, a irmã. Eu sou eu, né? Sim. É isso aí. Sim. A identidade nada mais é do que você ter um caráter cristão. Você ter um caráter de Cristo. Você ter personalidade. Deus, ele fez tudo tão perfeito que ele colocou uma digital em cada um. Se você vê na sua identidade, você tem o teu polegar ali, não tem? É igual ao meu? Identidade é identificação. Você tem que se identificar com Cristo, para você poder o quê? Ter comunhão com Ele. Aí você vai se tornar um líder segundo o coração de Cristo, tá? Vamos dar sequência. Cada vez mais e de diversas maneiras, Deus nos tem desafiado a compreender que a sua estratégia final de trabalho passa pela multiplicação, pela capacitação e a espiritualização dos líderes atuais. Então Deus, ele tem interesse em capacitar as pessoas. Ele não tem interesse que você fique na inércia. Ele não tem interesse que você seja um líder só de boca, parado. Isso para a sua vida espiritual, tanto também quanto da vida profissional. Por quê? Porque cada um que está aqui dentro tem um chamado de líder. Esse chamado, ele não serve somente para o lado espiritual. Você vai desenvolver ele nas outras áreas da tua vida. Dentro do teu relacionamento, dentro da tua casa, dentro do teu trabalho. Essa liderança, ela tem que ser o quê? Natural. Ela vai acontecer natural. Eu percebo hoje na minha filha uma coisa que eu já vi que ela tem. As professoras da salinha já devem ver. Tem hora que ela pega e ela mesma já está desenrolando. É uma liderança o quê? Natural. A pessoa já nasce com ela. Tem outras pessoas que elas precisam desenvolver. E quando essa pessoa desenvolve, por isso que existe o talentoso e existe o esforçado. O talentoso é um caso muito perigoso. Por quê? Porque o talentoso, ele sabe que ele sabe fazer. Agora o esforçado, ele o quê? Ele sempre está o quê? Buscando conhecimento. Ele sempre está buscando aprender. Por quê? Porque ele sabe que ele tem deficiência em alguma área. E que se ele vacilar, ele erra.
O talentoso não, o talentoso tem hora que deixa tudo para cima da hora, porque ele sabe que ele pode desenrolar, aí acaba se enrolando igual aconteceu com o craque aí agora da seleção brasileira, talentosíssimo, enquanto na seleção tem outras posições que tem quem? Os esforçados, as pessoas que têm o quê? Que está treinando todos os dias para desenvolver um bom trabalho, tem talento, mas precisa se esforçar. O talentoso não, ele acha que ele pode chegar a uma hora dar problema, igual a gente acabou de ver e que a gente está vendo, e realmente dá problema. Então nós temos que, como liderança, estar ligado no que vai acontecer. Por quê? Porque tem aqui pessoas que vão ser pastores, tem pessoas que vão ser levantadas aqui, que elas vão ter pessoas que vão estar com problemas seríssimos e que vão trazer até vocês. E como que eu devo me comportar? O que eu devo fazer para liderar essa pessoa? Quando você pegar um caso que você precisa se posicionar, quando você pegar uma pessoa, um caso de uma pessoa que nem você passou por esse caso, como que é que você vai fazer? Porque no dia que eu fiz a reunião, eu falei, olha, eu vou dar as aulas práticas, as aulas teóricas, mas também vou dar o quê? As aulas práticas. Eu vou convidar você para abrir culto, eu vou convidar você para orar, eu vou convidar você para trazer uma palavra de dízimos e ofertas. Como é que você como líder vai se comportar? É claro que nós vamos começar fazendo primeiro aonde? Aqui. Mas vai chegar um dia que nós vamos estar numa igreja de 150, 200 pessoas, 1000 pessoas, que o pastor vai direcionar você à abertura do culto, que você vai liderar uma pessoa e dizer para essa pessoa, hoje a palavra do ofertório é sua, ou você como líder vai direcionar, olha, quem está fazendo a escala da pregação sou eu, então quem prega domingo é você. Só que a palavra de Deus diz, traz à memória aquilo que me traz esperança, aquilo que eu tenho de esperança, aquilo que eu aprendi, eu vou colocar em prática quando eu for chamado. É por isso que nós estamos aqui aprendendo, é por isso que nós estamos buscando, é por isso que nós queremos crescer na presença de Deus. Você acha que é fácil para nós hoje largar a nossa família, nossa casa quentinha para poder estar aqui na segunda-feira, vindo de um culto de ontem, sabendo que amanhã nós vamos descansar? Para alguns não, alguns vão trabalhar, mas na quarta-feira nós já estamos aqui de novo, na quinta-feira nós temos célula, na sexta-feira tem culto de novo na igreja, no sábado tem programação na igreja, no domingo tem programação de novo. Você acha que é fácil?